você não vai se aposentar. E se você que já é aposentado e acha que está tranquilo, assista esse vídeo para ver que esse cenário também é preocupante para você já aposentado. No início do ano, nada mais, nada menos que o presidente do TCU deu uma entrevista aqui para a Veja. Vamos ler aqui um pedacinho dela para você entender. O país pode parar, alerta novo presidente do TCU sobre Previdência. Vital do Rego adverte que se nada for feito, o sistema previdenciário entrará em colapso e aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos. Do jeito que está, a previdência será instável em 5 anos. Se não mudar, talvez na próxima década não consigamos ter receita para pagar os aposentados do Brasil. Então vejam que cenário delicado que nós estamos atualmente. E por que isso está acontecendo? Fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai entender. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aquele joinha se esse vídeo foi útil para você. Funciona a Previdência Social, se você não sabe, né? Muitas pessoas podem achar que o valor que elas pagam hoje está lá sendo guardado pelo governo em um cantinho e que após a pessoa se aposentar, esse dinheiro vem novamente para a pessoa. Mas não, são as pessoas que trabalham hoje, que contribuem, que pagam os aposentados. Essa pirâmide aqui da faixa etária. Lá em 1940, nós tínhamos mais jovens do que pessoas velhas, porque a estimativa de vida era menor. Por exemplo, em 1980, a estimativa média de vida, tanto para homem como para mulher, era em torno de 63 anos. Em 2023, já subiu para 79 para a mulher e 73 para os homens. Então quer dizer que as pessoas estão vivendo mais. E conforme você pode ver nessa outra imagem aqui, em 1960 tinha cerca de 6,3 filhos por casal e atualmente temos em torno de 1,5. Então pessoas estão envelhecendo mais e temos menos pessoas nascendo, menos crianças, né? O que acontece? Menos pessoas contribuindo para mais pessoas recebendo. Em 1960 também tínhamos cerca de 9,2 trabalhadores para cada aposentado. Atualmente temos 1,6 e a probabilidade é de chegar lá em 2100 com 0,9 pessoas trabalhando para cada aposentado. Vai chegar um momento que, se nada for feito, não tiver uma outra reforma igual nós tivemos alguns anos atrás, o sistema vai colapsar, igual disse ali o presidente do TCU. A Previdência ela foi criada em 1923, então faz um pouco mais de 100 anos aí que ela existe. E no começo funcionava, justamente porque tinham mais pessoas trabalhando do que recebendo, como eu falei anteriormente para vocês. E atualmente o cenário é totalmente ao contrário. Como eu falei, a última reforma foi feita em 2019 e a expectativa era de se economizar R$ 1 trilhão em até 10 anos. Porém, tivemos aí o cenário da pandemia, né? E toda essa economia foi gastada em apenas um ano. Para vocês terem uma noção, ano passado o rombo foi de 326 bilhões de reais. Então a gente vê uma progressão nessa dívida. Então realmente, se nada for feito, como disse ali o presidente do TCU, vai colapsar. E tu imagina, um aposentado que vive em torno de R$ 1.500, se ele deixar de receber isso vai ter uma crise sem precedente aqui no Brasil. Outra matéria aqui para você ler junto comigo. Longevidade financeira é um grande desafio no Brasil. Apenas 3% dos aposentados conseguem se manter por meio da previdência privada e 2 em cada 10 brasileiros se planejam financeiramente para a aposentadoria. Então, tu imagina, de cada 10 pessoas, apenas 2 se planejam para a aposentadoria. Com certeza a velhice vai demorar para chegar, mas ela vai chegar. Então a gente tem que se preocupar com ela desde o início. Porque tu imagina, você vai estar mais velho, você vai querer mais conforto, você vai acabar consumindo mais, vai ter mais gastos. Suas idas ao médico provavelmente vão aumentar também. Talvez você vai ter que fazer o uso de algum medicamento, por mais que tu cuide da tua saúde aí, faça atividade física, se alimente da maneira correta, mas muito provavelmente você vai ter que consumir algum medicamento aí no final da sua vida, na sua velhice, né? Então nossos gastos aumentam consideravelmente. Então a gente tem que se preocupar e não deixar
o nosso futuro na mão do governo, não vamos depender dele. Dados da Ambima indicam que apenas 3% dos aposentados conseguem se manter por meio da previdência privada. Outros 2% do grupo depende de apoio financeiro da família ou dos filhos, e apenas 1% consegue viver de pensões, aluguéis ou aplicações financeiras. Imagina, então você tem seu filho e ele vai ter que te apoiar financeiramente, ele já vai ter a família dele lá, vai ter a esposa, vai ter o marido, vão ter os filhos, e além de cuidar da família dele, ele vai ter que te apoiar financeiramente. Apenas 1% do aposentado hoje tem autonomia e se manter financeiramente livre. Por exemplo, os meus pais, eles se programaram e conseguem se manter financeiramente. Eles são aposentados já, né? Eles fazem um bico ou outro ali para complementar um pouco a renda, mas eles não precisam da minha ajuda. Inclusive, quando eles podem e querem, eles me ajudam também, dão um presente legal para mim, para minha esposa, para meu filho, né? Então, olha que maravilha eu não precisar ajudar eles financeiramente, né? É a mesma coisa que eu quero fazer com meu filho, com o Theo. Quando ele tiver a família dele, eu não quero ficar pedindo dinheiro para ele. Por isso que é um assunto que eu já me preocupo desde agora. Deveria ter começado antes, né? Quem sabe lá com meus 18 anos, 20 anos, né? Mas a gente é muito imaturo ainda nessa idade, né? Tomara que eu consiga te convencer aí, né? Você jovem, a começar já agora, nem que seja com R$ 50, mas começar já a entender como é que funciona o mercado financeiro, que você vai conseguir se aposentar e ter uma liberdade financeira muito mais cedo do que propriamente eu no meu caso. Outra matéria aqui. Aposentados seguem no mercado de trabalho para complementar a renda, né? Então ali já não é mais uma escolha continuar trabalhando, ele tem que trabalhar para complementar a renda. Aí tu imagina, tu tá com essa idade aqui e tendo que trabalhar, ele fala que ele deu uma entrevista, ele fala que trabalha de domingo a domingo para complementar a renda. Tu imagina ele tá com 70, 80 anos e ter que trabalhar ainda. Nessa outra matéria aqui, né, tem uma pesquisa, razões para continuar trabalhando. Então, quase 50% das pessoas voltam a trabalhar por causa da renda insuficiente, né? Hoje ninguém se mantém com salário mínimo. Ou se mantém praticamente sem consumir nada, né? Vai pagar um aluguel, alimentação, água e luz, já acabou o salário mínimo. E lembrando ali que 70% das pessoas são aposentadas com até 2 salários mínimos, né? Então eu só queria fazer agora aqui, te mostrar aqui uma calculadora de juros composta para você ter uma noção. Recolhimento aí mais ou menos aí da Previdência em torno de R$ 213. Vou botar aqui. Vamos ver quanto que você acumula de patrimônio investindo esses R$ 213. Vou botar uma taxa de juros aí 10% ao ano, que é uma rentabilidade conservadora você consegue. Vou botar aí durante o período de 40 anos. Só para você ter uma noção. Então você vai ter acumulado aí um patrimônio de quase R$ 1.200.000. Vamos ver quanto que tu vai ter de renda mais ou menos, só com os juros. Aí em torno de R$ 9.500. Claro que daqui a 40 anos a gente tem que corrigir pela inflação, né? Botar mais ou menos uma inflação aí de 5% ao ano, né? Porcentagem bem conservadora. Mas aí tu imagina esse valor complementando junto aí com a tua aposentadoria do INSS, né? Com certeza você vai viver muito mais confortável. Sem contar que você acumulou patrimônio. No caso de pagar o INSS, você paga e não gera patrimônio. Aqui tu vai ter o patrimônio e vai estar vivendo do juro que esse patrimônio está te rendendo mensalmente, né? Então por hoje é isso. Eu gostaria de pelo menos acender aí, despertar sobre esse assunto para você. Não depender do governo, ficar na mão do governo, ficar refém, ter que trabalhar até 70, 80 anos de idade, né? Tu poder escolher montar uma carteira de investimentos aí, né? Pode ser uma carteira conservadora, renda fixa, tesouro direto, né? Não precisa ser nada demais assim, mas dê o primeiro passo, dê o pontapé inicial para ter uma liberdade financeira, viver com mais tranquilidade aí na tua aposentadoria, tá bom? Então eu te espero aí na próxima sexta-feira. Agradeço se você que ficou comigo até o final e deixa aquele comentário que com certeza eu vou adorar ler e vou te responder. Um abraço, até mais!